Eles disseram que era o fim, que sua vida havia acabado, que seus sonhos estavam mortos. Mas, e se eu te contar que todos estavam errados? Antes de ouvir essa história, inscreva-se no canal, porque você vai se emocionar com cada detalhe. Ele acordou com o cheiro frio de hospital. Luz branca, cortante, o som dos monitores marcando segundos de dor e o peso de um silêncio cruel. Quebrado apenas pela sentença dos médicos, você nunca mais vai andar. Essas palavras caíram como lâminas sobre seu peito. Um jovem cheio de planos, condenado a uma cadeira de rodas para o resto da vida. As enfermeiras desviavam o olhar, os amigos sumiram. Até mesmo familiares em voz baixa murmuravam: coitado, é melhor aceitar a realidade. Ele tentava sorrir, mas por dentro se despedaçava, se sentia um fardo, um peso, um homem que mal havia começado a viver, já enterrado no rótulo de inválido. Dias depois, na sala de fisioterapia, a humilhação era diária, olhares de pena, risos abafados de outros pacientes que já tinham evoluído. Enquanto ele mal conseguia mexer os dedos dos pés, instrutores murmuravam entre si: não adianta, esse não vai se levantar nunca mais. O espelho na frente da sala refletia a imagem que ele odiava ver: um corpo imóvel, um rosto cansado e olhos sem brilho. Mas havia algo que ninguém via dentro dele. Ainda queimava uma chama, fraca, escondida, mas viva. E cada vez que fechava os olhos, lembrava-se de um detalhe que ninguém sabia, um segredo que ele nunca contou a ninguém. Naquela mesma cama onde disseram que sua vida acabou, nasceu uma promessa silenciosa. Ele iria provar o contrário. Enquanto todos falavam de limites, ele pensava em superação. Enquanto todos viam um homem quebrado, ele via uma luta ainda não vencida, e em silêncio. Começou. Movimentos quase invisíveis, tentativas frustradas, horas de dor, suor e lágrimas, escondidas atrás da porta fechada de seu quarto. Ninguém sabia, ninguém acreditava. Mas ali, no silêncio, nascia algo maior que qualquer diagnóstico. Ele não estava apenas tentando mexer as pernas, ele estava travando uma guerra contra o destino. As noites eram longas, o hospital dormia, mas ele não. Enquanto todos apagavam as luzes, ele permanecia acordado, com os braços tremendo, apoiava o corpo contra a grade da cama. Tentava e tentava. Cada tentativa era uma guerra, cada falha, um golpe mortal na sua esperança. Mas ele não parava. As mãos suadas escorregavam, o corpo desabava. E ainda assim, ele voltava a tentar. Era como se algo maior do que ele mesmo o empurrasse para frente. Até que uma madrugada, sozinho no quarto, aconteceu. Um movimento quase imperceptível. O pé mexeu, sim. Por menos que fosse, havia mexido. Ele congelou. Achou que era imaginação. Tentou de novo. E lá estava. O músculo respondendo. Uma lágrima escorreu, não de dor, mas de esperança. Na manhã seguinte, chamou a enfermeira. Olha, eu consigo. Ela franziu o senho, desacreditada. Não se iluda, mas ele insistiu. Concentrou todas as forças naquele instante. E o pé respondeu. Por um segundo, a enfermeira arregalou os olhos, mas logo recuperou o semblante frio. Movimento involuntário. Isso não significa nada. Ele sentiu a faca da descrença cortar sua alegria. Ninguém acreditava. Dias depois, durante a fisioterapia, tentou de novo. O esforço era visível. As veias saltavam no pescoço. O suor escorria e, de repente, a perna direita reagiu. Pouco, mas reagiu. Os outros pacientes pararam para olhar. Por um instante, parecia que algo grandioso tinha acontecido. Mas logo vieram os comentários venenosos. É só reflexo. Está se enganando. Não vai dar em nada. A humilhação voltou. Ele quase acreditou que estavam certos. Mas quando se via sozinho, repetia o gesto. Tentava, errava, caía, mas sempre levantava. E cada queda escondia uma vitória silenciosa. O corpo, que todos chamavam de inútil, começava a responder. Primeiro o pé, depois a perna, depois os joelhos.
tentando sustentar o peso. Era um progresso invisível para o mundo, mas dentro dele era um renascimento. Na terceira semana, reuniu coragem, com apoio das barras paralelas da sala de fisioterapia. Tentou ficar de pé, o coração disparava, as mãos tremiam, a dor queimava os músculos como fogo, mas aos poucos ele se levantou. As pernas balançavam como se fossem de vidro prestes a quebrar, mas estavam ali, firmes, de pé. Um silêncio tomou conta da sala. Por alguns segundos, todos pararam. Era impossível negar o que estavam vendo. Mas o fisioterapeuta apenas balançou a cabeça. Isso não significa nada. Você não vai além disso. É apenas questão de tempo até desistir. As palavras esmagaram o momento. O brilho nos olhos do protagonista foi substituído por sombra. Mesmo em pé, se sentia pequeno, como se sua vitória não tivesse valor algum. Naquela noite, encarou o teto do quarto. As pernas ainda doíam, mas a dor já não era o problema. O problema era a solidão, a descrença, o vazio de lutar sozinho contra o impossível. Ele se perguntava, por que continuar? Se ninguém vê, se ninguém acredita. Mas a resposta vinha em silêncio. Toda vez que lembrava da frase dos médicos, você nunca mais vai andar. Essas palavras não eram apenas um diagnóstico, eram combustível, eram fogo, eram o inimigo que ele precisava derrotar. E, naquele momento, prometeu a si mesmo que não descansaria até provar que estavam errados. Naquele hospital, entre paredes brancas e olhares frios, não eram apenas os músculos que estavam fracos, era a alma. Cada tentativa fracassada trazia de volta lembranças que doíam mais do que qualquer ferida no corpo. E, em meio ao silêncio da madrugada, quando ninguém via, ele chorava. Chorava como um homem quebrado. As lágrimas desciam e traziam consigo memórias. Memórias que ele tentava sufocar, mas que sempre voltavam. Antes do acidente, ele não era apenas mais um. Era alguém que corria, que voava sobre as pernas, que sentia o vento bater no rosto como promessa de liberdade. Era atleta, era pai, era marido. Era um homem cheio de vida, até o dia em que tudo mudou. O flash de faróis vindo em sua direção, o som dos pneus gritando contra o asfalto, o impacto, seco.mundo girando em câmera lenta. E, de repente, o silêncio absoluto. Acordou dias depois, preso a uma cama, o corpo imobilizado, e o veredito cruel dos médicos. Você nunca mais vai andar. Mas a dor não parou por aí. A esposa, incapaz de lidar com a nova realidade, foi se afastando. Primeiro com desculpas suaves, depois com silêncios, até que, um dia, simplesmente não voltou mais. E o filho, tão pequeno, tão inocente, levado pela mãe, sumiu de sua vida. Restaram apenas fotos, amassadas, guardadas na gaveta do hospital. Ele lembrava do menino correndo até ele com os braços abertos, do riso que enchia a casa como música, do último abraço antes do acidente. A promessa que fez, eu sempre estarei ao seu lado. Promessa quebrada, promessa destruída. A lembrança do filho olhando para trás, sem entender por que o pai não podia mais brincar. Era uma ferida aberta que nunca cicatrizava, e junto com a perda da família, veio a perda da própria identidade, de herói no esporte, a peso morto, de orgulho da cidade, a fardo de um hospital. As pessoas que antes aplaudiam seu nome, agora atravessavam a rua para não encarar sua fraqueza. E ele se afundava, tentou fugir da dor no álcool, tentou enterrar a lembrança em comprimidos, tentou se convencer de que não fazia diferença, mas sempre fazia. Sempre doía. Às vezes, encarava as próprias pernas imóveis e se perguntava se não teria sido melhor ter partido no acidente. Talvez tivesse sido mais fácil, menos humilhante. Mas, em meio a todo esse desespero, havia uma voz pequena, escondida, quase imperceptível, uma voz que dizia: não acabou, ainda não acabou. Ele tentava calar essa voz, tentava se convencer de que era loucura acreditar, mas ela voltava. Toda vez que lembrava do filho,
Toda vez que lembrava da promessa quebrada, era essa voz que o empurrava a tentar de novo, mesmo depois de cair, mesmo depois de ser ridicularizado, mesmo depois de ver sua dignidade esfarelar diante dos outros. Mas quanto mais ele tentava, mais cruel parecia o destino. A cada pequeno avanço, uma queda ainda maior. A cada esperança, uma nova decepção. Até que uma noite, sozinho no quarto, encarou o reflexo no vidro da janela. O rosto pálido, os olhos fundos, a barba desgrenhada. Era a imagem de um homem derrotado, um homem que já não se reconhecia. E ali, naquela escuridão, sussurrou para si mesmo: talvez eles estejam certos, talvez eu nunca volte a andar. Foi o fundo do poço, o instante em que até a pequena voz dentro dele quase se calou. Mas justamente nesse abismo nascia a chama da virada, porque a dor era insuportável. E ainda assim, havia algo pior do que sofrer: desistir. Ele podia perder as pernas, podia perder a esposa, podia perder a carreira, mas não podia perder a promessa ao filho. Eu sempre estarei ao seu lado. E, naquele momento, jurou que mesmo engatinhando, mesmo rastejando, ele faria o impossível para cumprir essa promessa. Na noite em que pensou em desistir, algo mudou. Não foi uma visão milagrosa, não foi um médico trazendo boas notícias, foi apenas um sussurro. Dentro dele, a lembrança do filho correndo pelo quintal, o sorriso inocente, a frase que ecoava como um juramento quebrado: eu sempre estarei ao seu lado. Ele não podia terminar a vida com essa mentira nos lábios. Não podia deixar que a última lembrança do filho fosse de um pai derrotado. Então, entre lágrimas e dor, jurou que lutaria. Não importava quanto tempo levasse, não importava quantas vezes caísse, ele lutaria. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Quando a fisioterapeuta entrou no quarto, encontrou-o sentado ereto na cama, os braços apoiados, o rosto suado, mas os olhos acessos. Você não entende, ele disse, a voz firme apesar da respiração ofegante. Eu vou andar de novo. Ela tentou sorrir, escondendo a descrença. Todos já tinham ouvido aquilo antes, mas havia algo na forma como ele disse, algo que soava mais como destino do que como esperança. Ele começou do zero, músculos rígidos, nervos imóveis. Cada tentativa parecia inútil, mas ele insistia. Horas intermináveis levantando pesos mínimos, repetições absurdas que faziam pouco efeito visível. Mas ele acreditava, e acreditava porque sabia de um segredo. Corpo pode ser traído pelo destino, mas a mente nunca. No início, ninguém percebia. Parecia apenas mais um paciente teimoso, preso em fantasias impossíveis. Alguns riam pelas costas, outros murmuravam que era perda de tempo. Mas o que ninguém sabia é que ele treinava até quando ninguém via. No silêncio da madrugada, ele se arrastava até a barra paralela, os braços tremendo, o suor escorrendo, os dentes cerrados. Segurava firme e tentava levantar o corpo, milímetros de movimento. Mas cada milímetro era uma vitória, um passo. Só um passo. Era esse o mantra que repetia para si. Mermatou caiu dezenas de vezes, feriu-se, quase quebrou os braços, tentando segurar o peso morto das pernas. Mas levantava de novo, sempre de novo, a enfermeira. Certa vez encontrou marcas roxas nos braços dele e perguntou, assustada, o que você está fazendo? Ele respondeu apenas com um olhar que dizia mais do que palavras, eu estou lutando. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e devagar, imperceptivelmente, algo começou a mudar. Um músculo reagiu, um nervo respondeu, um movimento quase invisível, mas real. Era pouco, ridiculamente pouco, mas para ele era tudo, porque aquele sinal provava que os médicos estavam errados, que a sentença "você nunca mais vai andar" não era definitiva, era apenas o que eles acreditavam. E ele não acreditava nisso. O treino se intensificou. Cada gota de suor era combustível, cada
Dor era a prova de que ainda havia vida dentro dele. Certa manhã, diante do espelho da fisioterapia, apoiado nas barras, ele conseguiu se erguer. Os joelhos tremiam, o corpo balançava, o rosto se contorcia em esforço, mas estava de pé, por um instante. Pela primeira vez em anos, estava de pé. O silêncio tomou conta da sala. Outros pacientes pararam para olhar. Alguns riram, achando que ele cairia a qualquer momento, mas ele não caiu. Suas pernas não o sustentavam totalmente, mas sua alma sustentava. E naquele instante, ele sorriu. Não porque havia vencido, mas porque finalmente tinha certeza. A vitória viria. Naquela noite, sozinho no quarto, escreveu em um pedaço de papel amassado: "Um dia vou andar até meu filho, e quando isso acontecer, ninguém poderá dizer que foi impossível." Dobrou o papel e guardou debaixo do travesseiro. Era mais do que uma promessa, era uma profecia. E assim começou sua verdadeira redenção. A guerra não estava vencida, mas, pela primeira vez desde o acidente, ele estava no caminho certo. O dia começou como qualquer outro. A rotina fria do hospital, o cheiro metálico dos equipamentos, os olhares cansados de pacientes que já haviam desistido, mas dentro dele havia algo diferente. O coração pulsava mais rápido, como se pressentisse que aquele dia guardava algo grandioso. Ele se aproximou da sala de fisioterapia com passos arrastados, apoiado na cadeira de rodas. A barra paralela brilhava sob a luz branca. Silenciosa, quase como um desafio, respirou fundo, fechou os olhos e ouviu. Dentro de si, a voz do filho: "Pai, você consegue. Tenta mais uma vez." Segurou as barras com firmeza, os braços tremeram sob o peso do corpo. As pernas, inertes por tanto tempo, pareciam pedras amarradas ao chão. Mas ele não desistiu. 1 segundo. 2, 3. O corpo começou a se erguer. O suor escorria em rios pelo rosto, pingando no chão. Os dentes cerrados, os olhos vermelhos, a respiração curta. E então ficou de pé. Dessa vez, não por segundos, não como antes, mas firme, seguro. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Outros pacientes pararam o exercício. A fisioterapeuta, incrédula, deixou cair a prancheta. Ele estava de pé. Depois de anos, estava de pé. O silêncio foi quebrado por uma voz trêmula. "Não, isso não é possível." Mas era. Ele estava ali, desafiando a sentença dos médicos, rasgando a lógica da ciência e, lentamente, deu um passo desajeitado, inseguro, mas real. O som da sola batendo no chão ecoou pela sala como um trovão. Outro passo. E mais outro. Os joelhos tremiam. Os braços sustentavam parte do peso, mas ele avançava. O impossível estava acontecendo diante dos olhos de todos. A fisioterapeuta correu até ele, assustada, tentando segurá-lo, mas ele ergueu a mão, firme, recusando ajuda. "Deixe-me. Eu consigo." A sala inteira prendeu a respiração. Cada passo era uma vitória, cada avanço, uma guerra vencida. E quando chegou ao fim da barra, olhou para trás. Uma fileira de passos marcava o chão, como cicatrizes de luta, e ele sorriu. Não era apenas um sorriso de alívio, era um sorriso de desafio, um sorriso que dizia: "Eu provei que estavam errados." Naquele dia, a notícia correu como fogo. Pacientes contaram a outros pacientes, funcionários comentaram nos corredores, e, em pouco tempo, toda a ala sabia: o homem que jamais andaria havia dado seus primeiros passos. Alguns chamaram de milagre, outros de teimosia insana, mas ninguém conseguiu ignorar. À noite, no quarto, ele chorou, não de dor, mas de vitória. Cada lágrima era um pedaço do peso que caía de suas costas. Pegou o papel escondido debaixo do travesseiro, a promessa escrita em letras trêmulas: "Um dia vou andar até meu filho." Segurou o papel contra o peito e murmurou: "Estou chegando, meu filho."
um passo de cada vez, mas no fundo sabia, aquela era apenas a primeira batalha. Vencida, ainda havia um longo caminho até a verdadeira guerra, e esse caminho seria muito mais doloroso do que ele imaginava. A vitória daquele dia parecia um renascimento, mas à noite trouxe de volta os fantasmas que ele tentava esquecer. Sozinho no quarto silencioso, as paredes brancas pareciam se fechar. O eco dos passos que havia dado ainda vibrava em sua mente, mas junto com eles vieram memórias que rasgavam sua alma. Ele fechou os olhos e foi arrastado de volta ao acidente, o som metálico da batida, o vidro estilhaçando, o corpo arremessado contra o asfalto, o grito do filho, preso no banco de trás, e depois o silêncio mortal. Ele lembrava do cheiro de gasolina, do gosto de sangue na boca, do frio cortante invadindo os ossos e da sirene distante que parecia nunca chegar. Naquela noite, o homem que ele era morreu, e em seu lugar ficou apenas um sobrevivente quebrado. No hospital, os médicos o cercaram, frios, objetivos, clínicos. Você nunca mais vai andar. A sentença foi lançada como um veredito final. E ele acreditou. Os dias seguintes foram um deserto de dor. Não conseguia dormir sem ouvir os gritos. Não conseguia acordar sem sentir o peso da cadeira de rodas. Mas o que mais doía não eram as pernas imóveis. Era o vazio. O vazio deixado pela ausência do filho. Sim, ele não sobreviveu. E foi essa a ferida que nunca cicatrizou. A imagem do pequeno sorrindo, correndo pelo quintal, chamando o papai, ecoava como um fantasma que nunca ia embora. Ele se perguntava todos os dias, e se eu tivesse freado antes? E se eu tivesse olhado de novo? E se fosse eu no lugar dele? A culpa se tornou sua prisão, mais cruel do que qualquer cadeira de rodas, e foi essa culpa que o fez querer desistir tantas vezes. Foram noites inteiras pensando em acabar com tudo, em deixar o peso cair para sempre, mas cada vez que chegava perto, lembrava-se da promessa, a promessa feita ao filho no caixão, de que um dia voltaria a andar. Por ele, era essa lembrança que o mantinha vivo, mas também era ela que o destruía por dentro. Enquanto todos comemoravam sua primeira vitória, ele se olhava no espelho e via apenas um homem despedaçado. A imagem refletida não era de um herói, era de um culpado tentando apagar seus pecados. Na fisioterapia seguinte, ele caiu. Tentou repetir o feito do dia anterior, mas o corpo não respondeu. As pernas falharam. O peso o derrubou com violência no chão frio. O impacto foi brutal. O sangue escorreu do lábio rachado e o olhar de pena das pessoas ao redor foi ainda mais doloroso do que a queda. Ele se arrastou de volta para a cadeira, os olhos marejados, o peito arfando, e naquele momento pensou: talvez eles estivessem certos. Talvez eu nunca consiga, mas então, como se o destino quisesse testar sua força, ele encontrou a caixa escondida debaixo da cama, a caixa com os brinquedos do filho, os carrinhos riscados, as bolinhas coloridas, o desenho amassado onde a criança havia escrito: "Papai é meu herói." O coração dele se despedaçou. Um grito preso na garganta ecoou dentro do quarto vazio. Herói? Ele? Como poderia ser herói se nem sequer havia conseguido proteger o próprio filho? As lágrimas caíram sem controle. O corpo inteiro tremia e, por um instante, a escuridão quase venceu. Mas então lembrou-se do sorriso, o sorriso inocente e puro, que sempre o recebia quando chegava em casa. E naquele instante, percebeu, se desistisse agora, mataria o filho de novo. E dessa vez, para sempre, respirou fundo e murmurou entre os dentes: eu ainda não terminei. Não, enquanto não cumprir minha promessa. O vazio ainda doía, a culpa ainda pesava, mas no fundo, algo queimava, algo que se transformaria em chama, e seria essa chama que o guiaria até o impossível. O sol nasceu frio naquela manhã, mas dentro dele, algo queimava. A queda, as lágrimas, a culpa, o luto, tudo isso agora se transformava em combustível.
Era como se finalmente entendesse. Não lutava apenas por si, lutava pelo filho que já não estava ali. Naquele dia, entrou na clínica com um olhar diferente. Não havia medo, nem dúvida. Havia determinação. Era a última chance de provar que a sentença dos médicos estava errada. Todos pararam para observar. O silêncio tomou conta da sala. Ele se levantou da cadeira de rodas, apoiando-se nos andadores. O suor já escorria. O corpo tremia, mas o olhar estava fixo em um único ponto. Deu um passo, outro e outro. Cada movimento parecia um terremoto dentro do peito. As pernas doíam como ferro em brasa. A cicatriz queimava como fogo, mas ele não parava. Os olhos dos fisioterapeutas se arregalaram. Alguns pacientes começaram a aplaudir. Outros, incrédulos, levantaram seus celulares para gravar. O impossível estava acontecendo diante dos olhos deles. E então, no meio do caminho, ele parou. Sentiu o corpo fraquejar. A lembrança do acidente voltou como uma sombra, o barulho dos gritos, o cheiro de sangue, o vazio do caixão. Tudo parecia querer derrubá-lo, mas no instante em que estava prestes a cair, algo aconteceu. Um sopro, um calor suave, como se uma mão invisível o segurasse, e em sua mente, a voz do filho ecoou, clara, forte, inconfundível. Vai, papai, você consegue. As lágrimas escorreram. O coração disparou e ele gritou com todas as forças, por você. E então, deu o último passo, o passo mais importante da sua vida. A sala explodiu em aplausos. Alguns choravam, outros gritavam, outros não acreditavam no que viam, mas ele não via nada disso. Ele só via o sorriso do filho. O impossível havia sido provado. A sentença dos médicos havia sido quebrada. A promessa havia sido cumprida, mas o destino guardava ainda um último detalhe. O vídeo daquela caminhada, gravado por uma enfermeira, foi publicado na internet e em poucos dias se tornou viral. Milhões assistiram, milhões compartilharam e milhões se inspiraram. Entre comentários de esperança, uma mensagem apareceu. Era de uma mãe. Ela dizia: meu filho também ouviu dos médicos que nunca mais iria andar. Mas depois de ver sua história, ele acredita que pode. Ele leu e chorou, porque naquele momento entendeu. Seu sofrimento não tinha sido em vão. Sua dor havia se transformado em cura para outros. Sua queda havia se transformado em asas para milhares. E então veio o plot twist final. Na cerimônia do hospital, enquanto era homenageado, uma senhora se aproximou. Trazia nas mãos um envelope amarelado. Disse apenas: seu filho me entregou isso no dia do acidente. Pediu que eu guardasse. Só agora tive coragem de trazer. O coração dele quase parou. As mãos tremiam quando abriram o envelope. Lá dentro havia um desenho, o mesmo desenho que a criança fizera dias antes, mas com uma frase diferente, escrita em letras tortas, mas cheias de vida. Papai, mesmo se você não puder andar, eu sei que você sempre vai se levantar por mim. As lágrimas desabaram, o peito se abriu em dor e alívio ao mesmo tempo. E ele entendeu. De uma vez por todas, o filho não o via como culpado. O filho sempre o havia visto como herói. E naquele momento, olhando para o céu, ele sussurrou: eu consegui, meu filho. Eu consegui. O auditório inteiro se levantou. As palmas ecoaram como trovões. Mas o maior aplauso vinha de dentro dele mesmo. Porque, enfim, ele havia se perdoado. Enfim, ele havia vencido. E a moral ficou clara. A vida pode te quebrar, arrancar tudo de você, te jogar no fundo do poço. Mas enquanto houver uma promessa, um motivo, uma chama, você pode transformar a dor em vitória e provar o impossível. E você, que está assistindo agora, já pensou em qual promessa é forte o suficiente para te levantar, mesmo quando o mundo inteiro disser que não? Escreva nos comentários. Quem sabe sua história seja a próxima a inspirar o mundo.